Então, novamente, boa noite a todos, gente. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, mais um dia próximo da nossa aprovação e mais um dia de preparação, né? Como eu vinha dizendo, né, voltando agora à nossa conversa, gente, eu queria saber se vocês querem um tempinho para corrigir agora o simulado de vocês, ou pelo menos a parte de português, que eu queria ver como foi o resultado de vocês. Vocês podem me dizer o que vão fazer? Luísa, queria saber como vocês estão em relação aos conteúdos, né, com o simulado, né, tendo em vista que o simulado é muito importante para a gente, porque é nele em que nós conseguimos diagnosticar, né, o nosso avanço, perceber o quanto nós estamos compreendendo os conteúdos ou não. Esse simulado não foi feito por mim, mas foi feito por outros professores, mas foi um simulado muito bom, simulado com boas questões de português, com alguns conteúdos que a gente já viu aqui, questão de formação de palavras, questão de acentuação. Então, essas questões eu espero que vocês tenham acertado, certo? São questões que a gente já viu, que é a questão também de classe de palavras, né? De período de oração. Então, são questões bem tranquilas. Eu vou compartilhar minha tela aqui com o nosso simulado. Já chegou aí. Vocês estão com acesso, pessoal, ao simulado? Pronto, Luísa. Perfeito. Show, gente. Como estão? Vocês já estão corrigindo, pelo menos a parte de português, ou algumas questões? Eu vou escolher aqui algumas para a gente discutir, e em seguida a gente volta ao conteúdo da semana passada, certo? Para a gente dar continuidade ao conteúdo de conjunções, certo? Que é um conteúdo assim, de extrema importância que nós estamos ainda finalizando, né? Um conteúdo que é bem maior. Olhando aqui no grupo. Então, olha, simulado muito bom, gente. Tem aqui 4 textos curtinhos, né? Textos pequenos, vocês que viram, fizeram. A gente não vai discutir essas questões de texto, vamos deixar para um outro momento. Vamos focar em questões que a gente já viu o conteúdo, certo? Essa questão 8, assim, é bem tranquila, questão de substituição. Pronto, gente. Vou pegar a primeira questão, essa questão 10 aqui. Questão que a gente já fez, a gente já viu esse conteúdo, certo? Que é da contagem de períodos e orações. Quem pode me dizer, gente, como é que a gente diagnostica um período? Como nós podemos definir o período? Como é que a gente tem isso na língua portuguesa? Lembra do que a gente viu sobre período? É quando começa com a letra maiúscula e termina com um ponto. Isso, Danilo. Pode terminar também com um ponto de exclamação ou de interrogação, viu? Ponto final, exclamação, interrogação. Isso, show. Então vamos lá, já aqui nesse período aqui, gente, aí nós tínhamos pesquisa do Data Senado, aponta que 91% dos brasileiros consideram as fake news um perigo para a sociedade, é ponto final. Então aqui nós tínhamos um período, né? Aí temos, continua, né? Apesar disso, muitos indivíduos ainda superestimam sua capacidade de identificar conteúdos falsos, o que contribui para a continuidade do problema. E aqui nós tínhamos nosso segundo período. Então, aqui, ó, na questão, nós conseguimos eliminar a alternativa B e D, né, que falavam de somente um período. Então, veja o quanto ficava tranquilo, né, gente? Então, nós temos aqui, sem dúvida, 2 períodos. 2 vezes nós iniciamos com a letra maiúscula e encerramos com um ponto final. Aí nós vamos para as orações, gente. Eles perguntam aqui se há 3 ou 5 orações. O que são orações, pessoal? Com base no que a gente já viu. A gente já viu todo esse conteúdo. Oração. Lembram ainda? É um verbo. Isso também. Oração é um enunciado que contém verbo. Então, para essas questões, o que eu peço para vocês? Vamos contar os verbos, né? Verbos ou locuções verbais, né? Lembram disso também. Locução verbal, nós vamos ter 2 verbos, mas que eles vão funcionar somente como um, certo? Eu acho que aqui nessa questão não teve nenhuma locução verbal, que facilita o nosso trabalho.
Mas para a prova em si do IF, geralmente vem com locução verbal. Aqui nós vamos ter o encontro de dois verbos, mas eles vão funcionar somente como um só, viu? Geralmente eles vêm um do lado do outro e um ajuda o outro no seu sentido. Como é que a gente descobre que é a locução verbal? Eles vão vir próximos, praticamente colados no outro, e você não consegue retirá-los, porque se você tirar, ou perde o sentido, ou altera o sentido da frase. Na maioria das vezes perde, né? A frase fica toda sem sentido. Então, gente, vamos analisar aqui. Nesse pequeno trecho, eu queria que vocês me dissessem quais são os verbos para a gente contar as orações, né? Só lembrando que a quantidade de verbos corresponde à quantidade de orações. Analisem e me apontem quais são os verbos presentes. Tá aqui dentro desse trecho, viu? Nesse trechozinho aqui que a gente vai analisar onde estão os verbos. E aí, pessoal, nada? Nenhum verbo? Eu, então, Sim. os verbos são superestimo, certo? Superestimo, sim. É, identificar, Onde está? Identificar. Muito bem, Luna. O que mais? contribui, Contribui, sem dúvidas. Se que, você achar mais um, que, aí a resposta. Oi? que, o O que que, aqui? uhum, Não. O não, que não? O que aqui a gente vai estudar. Isso aqui é um pronome muito importante, viu, gente? Vou até mostrar isso aqui consideram. depois. Consideram. Aqui você já achava a resposta, né? Já ia marcar a letra A, porque aqui tem, na C diz que tem ou cinco ou três. Você já achou quatro, mas tem mais um ainda. Sabe onde ele está? Aponta. Isso, Luiz, aponta. Muito bem. Nós temos cinco verbos, gente. Então, como nós temos cinco verbos, corresponde a cinco orações. Então, a resposta, sem dúvida, letra A, viu? Excelente. Só lembrando, no IF a gente vai ver locuções verbais. Um encontro de dois verbos, mas que funcionam só como um. Eu já mostrei isso para vocês nas aulas passadas, viu? Então, isso é muito importante. Questãozinha boa, gente. Sempre cai desse jeito, quantidade de períodos ou orações. Eles também podem perguntar se o período é simples ou composto. Eu vou mostrar isso para vocês depois. É muito fácil, certo? Questão 11, gente. Mais um conteúdo que a gente viu. Facinho. Olha, o elemento linguístico superestima é formado pelo processo de superestima, gente. Qual é o processo de formação de palavras de superestima? Aí ele tem aqui, ó, sufixal, parasintética, prefixal ou regressiva. Nessa regressiva eu nem mostrei para vocês que ela nunca caiu na prova. Então você pode até eliminar ela. Regressiva é quando uma palavra ela é um verbo e ela a partir desse verbo se transforma no substantivo. Por exemplo, ó, geralmente ela perde só um Rzinho no final. Por exemplo, ó, vou escrever aqui embaixo. Falar. Falar é verbo. A partir de falar, eu crio fala. Por exemplo, a fala, certo? Então, falar fica como verbo. A fala como um substantivo. Aí isso é considerado derivação regressiva. É eu transformar de verbo em substantivo. Geralmente esse Rzinho que se perde. Essa seria a explicação para essa alternativa D, certo? Não é o caso. Não é o caso dessa resposta. Queria ver de vocês aí. Superestimam. É sufixal, parasintético ou prefixal? A gente já Eu estudou esse conteúdo. marquei a C, prefixal. Prefixal, Luna? Quem Uhum. mais, gente? Danilo? Marcou prefixal, Danilo? Cecília? Mais alguém? Anne? Você chegou a fazer a prova, Anne? Ou ainda não? Eu ainda não respondi o simulado. Pronto, perfeito. Depois você dá uma olhada, viu? O pessoal marcou a letra C, gente, sem dúvida. Letra C, prefixal.
Eu até mostrei isso para vocês, que super é um prefixo. Então, nós temos a palavra estimam. Nós temos a palavra estimam. E super, aqui nós temos um prefixo. Esse prefixo foi colocado alterando o sentido, né, dessa palavra, né? No caso aqui, formando a nova palavra, superestimam. Então, até mostrei para vocês que os prefixos super, vice, contra, ex, são todos prefixos, certo? E não composição de palavras. Então, super aí, sem dúvida, é um prefixo. Resposta letra C, perfeito. Questão 11, gente. Mais um conteúdo que a gente viu. Conteúdo bom demais. Conteúdo de acentuação gráfica. Cai todo ano na prova. Cai todo ano. Acentuação é muito massa. Conteúdo bom, fácil, dá para vocês acertarem tranquilamente. Olha, temos o seguinte. A palavra indivíduos é acentuada graficamente. Assinala a alternativa em que todas as palavras são acentuadas pelo mesmo motivo. Então, você tem que primeiro definir o que é indivíduos. Qual é a acentuação gráfica de indivíduos, né? Ela é acentuada por ser o quê? Oxítono, aparoxítono, proparoxítono, um hiato. É uma paroxítona? Isso, Luísa. Tudo bem, nós temos uma paroxítona, né? Paroxítona nós temos uma palavra que é acentuada na penúltima sílaba, indivíduos, penúltima sílaba, e geralmente essas paroxítonas são terminadas em ditongo. Lembram disso, né? Ditongo é o quê? É um encontro de duas vogais no final da sílaba, certo? Veja que em indivíduo nós temos aqui duas vogais, o U e o O. Esse S que vem no final é o S de plural, né? Indicando que a palavra tem mais de um, né? Mais de uma pessoa, mais de um indivíduo. Geralmente, para facilitar, eu costumo tirar, porque senão corre o risco da pessoa querer dividir assim, indivíduos. Por causa do S, às vezes a gente não consegue perceber que esse finalzinho aqui vem junto, pois nós temos aqui um ditom, né? Então, geralmente eu costumo tirar o S. Mas aqui não precisava, dá para vocês perceberem. Indivíduos, nós temos uma palavra que é paroxítono, terminada em ditom, certo? Então, o que vocês vão fazer? Procurar a alternativa em que todas as palavras são acentuadas por ser paroxítonas. Qual a resposta, gente? Eu marquei a alternativa A. Eu também. Ana, Cecília. Luísa, Danilo. Eu também marquei a. Pronto, perfeito. Muito bem, gente. É isso mesmo. Vejam bem. Veja que aqui ó, nós temos na histórias. Veja que aqui nós temos em histórias paroxítono terminado em ditongo. Gente, sempre olhem para isso quando for paroxítono. Veja se não termina com duas vogais. Na maioria das vezes são assim, se a chance. A maioria das vezes acontece dessa forma, certo? A maioria das vezes é assim. Então, ó, histórias, paroxítono terminado em ditongo. Cenário, paroxítono terminado em ditongo. Própria, ó, própria. Paroxítona terminada em ditongo, certo? Então, aqui nós temos todas acentuadas por ser paroxítonas terminadas em ditongo. Na B, gente, tem também, parabéns e alguém. Elas são acentuadas por qual motivo? Também, parabéns e alguém. Ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? São oxítonas. São oxítonas, muito bem, Cecília. Único, público e fenômeno, gente. São acentuados por qual motivo? Eu acho que é Paroxítona. porque elas são proparoxítonas. Isso, ó, veja. No caso de único, público e fenômeno, nós temos aqui proparoxítona, certo, gente? É a antepenúltima sílaba. Único é único. Público
e fenômeno, certo? Olha, vocês podem até me perguntar, por que que único é proparoxítona e não hiato? Lembra do hiato? Em que I ou U, podendo vir junto de um S, ficam sozinhos nas sílabas e são acentuados por ser um hiato, certo? Só que no hiato, o I ou U, ele vai se separar de outra vogal. Ele vai estar junto de uma vogal, e quando faz a separação silábica, eles se separam, certo? Por exemplo, a palavra saúde, ó. Saúde. Veja que saúde nós temos isso aqui, ó. Saúde. Veja que aqui, quando eu for separar, vai ficar dessa forma. Saúde. Veja que o U ficou só. Igualzinho em único. O único U ficou só. Só que em saúde, o U se separou do A. É como se eles fossem ditongo, ficassem juntos, mas quando faz a separação silábica, o que é que acontece? Eles se separam. E o U ou o I que ficar só, ele vai ser acentuado pela regra do hiato. Único não é acentuado pela regra do hiato, porque o único não separa de ninguém. Ele tem uma vogal, ele é uma palavra tônica, né, no caso. Único, esse U é mais forte. Então, ele é acentuado por ser proparoxítona. Então, até a própria posição entrega, né? Proparoxítona, nós temos a antepenúltima sílaba sendo acentuada. Vamos para mais uma questão aqui que a gente viu, certo? Mais um conteúdo que a gente viu, conteúdo de classes de palavras, que dizia o seguinte: as palavras intenso e essas classificam respectivamente em. Então, ele quer saber a classe de palavras dessas duas palavras, né? Intenso e essas. Dava até para responder com o X, que é Y. Como vocês fizeram, gente? Eu marquei a B. Luna, B. Luna, você chegou a ver o que eu mostrei de Cecília também? Você chegou a ver o que eu mostrei aqui sobre X, que é Y? Eu não sei se você já estava no curso quando eu mostrei. Eu não vi, não. Viu, não? Ah, eu até coloquei, tem até a aula anterior, certo? Você depois até veja que isso aqui ajuda demais, viu? Eu vou colocar aqui só para você retomar um pouco. Isso aqui facilita demais. É uma estratégia que eu utilizo para a gente conseguir responder quando a palavra é substantivo ou adjetivo. Nesse caso, não tinha substantivo, mas serve para a gente responder a questão com adjetivo, claro. Olha, x que é y. Eu coloco isso aqui para vocês fazerem substituições. No lugar desse x aqui, ó, você vai colocar uma palavra. No lugar desse y aqui, você vai colocar outra. Geralmente são duas palavras que estão uma do lado da outra. Por exemplo, olha, quem está do lado de intenso aqui é a palavra uso. Vou até destacar aqui. Então, aqui nós temos, ó, uso intenso. O que é que eu vou pedir para você fazer? Eu vou pedir para você colocar no lugar do X a palavra uso e no lugar do Y eu vou pedir para você colocar a palavra intenso. Aí vai ficar assim, ó, uso que é intenso. Veja que quando você fala uso que é intenso, meio que essa frase se encaixa. Para você garantir que a frase é dessa forma correta, eu peço para você inverter os termos. Eu peço para você dizer intenso primeiro e depois uso. Aí fica intenso que é uso. E ele fica estranho. Aí eu pergunto a você, qual faz mais sentido? Uso que é intenso ou intenso que é uso? Qual frase faz mais sentido aos nossos ouvidos? O uso que é intenso. Isso, uso que é intenso. Então, veja. Se uso foi o primeiro termo, então ele vai ser substantivo. Intenso foi o segundo termo, então ele é adjetivo. Aqui na questão, eles pediram intenso. Então, intenso aqui eu já tenho certeza que ele é um adjetivo. Entendeu? Você faz isso aqui com diversas palavras, certo? Então, aqui você consegue analisar e ver quem é substantivo e adjetivo. Olha essa daqui, esses dois aqui. Ó. Deixa eu destacar contra a cor para vocês verem. Olha, Instituto Brasileiro. Dá para você colocar no X que é Y. Você pode dizer Instituto que é brasileiro. Quando você inverter, vai ficar estranho. Brasileiro que é instituto. Fica estranho. Então, a frase
mais correto, né, para os nossos ouvidos, fica instituto que é brasileiro. Então, instituto foi o primeiro termo, é substantivo, brasileiro foi o segundo termo, vai ser o adjetivo, certo? E aí a gente sabe, por essa estratégia, analisar quem é substantivo e quem é adjetivo, tá bom? Então, não esqueçam, depois notem isso, revejam essa aula. Eu já anotei isso também em aulas passadas, viu? X que é Y, isso ajuda demais na hora da prova. Então, ó, não é advérbio, não é substantivo. A primeira aqui, uso intenso. Uso que é intenso, intenso aqui é um adjetivo, certo? E aí vem o essas, gente. Essas, aqui é muito fácil. Artigo definido, mostrei para vocês. Artigo definido nós só temos dois na língua portuguesa. O O ou A, né? Definir são esses dois. O essas não é nem O nem A. Então, essas aqui nós temos um pronome demonstrativo. O que o pronome demonstrativo faz? Ele demonstra, ele aponta mais ou menos onde está algo, né? Algo ou alguém. Então, nesse caso aí, está apontando onde estão as plataformas, né? Utilizar essas plataformas. Então, esse pronome demonstrativo ele pode servir para retomar um termo, ou servir para apontar espaço, no espaço, né? Onde está algum elemento, né? Aponta geograficamente. Deixa eu ver se tem mais algum conteúdo aqui. Deu alguns conteúdos. Essa questão 20, né, eu já até mostrei para vocês. Na maioria das vezes a resposta é o recorte temático, né? Porque os textos, na maioria das vezes, claro, eles vão ter uma ligação, então eles vão ter o mesmo tema, certo? Então é praticamente, quase sempre nós temos a resposta na questão 20, a letra B, não, no caso o recorte temático. Nesse caso foi a letra A, tá bom? Nós vamos ver posteriormente conteúdo de extrema importância, gente, que é o uso do elemento que, né, eu chamo de funções do que, tem muito conteúdo sobre função do que. É assim, é uma questão assim, de certeza que vai ter, garantido que vai ter na prova de vocês. Eu não tenho nem medo de dizer isso, porque eu tenho certeza que função do que vai estar presente. Sempre, gente, nos últimos 10 anos, 11 anos, 12 anos, sempre cai 2, 3 questões todo ano desse conteúdo, e ele é muito tranquilo. Nessa prova mesmo aqui caiu 2 vezes, né? Na questão 17 e na questão 9, se não me engano. Isso, olha, o uso do elemento linguístico, o quê? Olha, na questão 9. Então, é uma questão de extrema importância que a gente vai ver posteriormente, tá bom? Então, assim, eu quero hoje só discutir essas questões mesmo, porque são as que a gente já viu o conteúdo, tá bom? A gente não fugir muito, né? Não adianta eu estar perguntando aqui questões que eu não mostrei ainda o conteúdo para vocês. Semana passada, gente, que eu até voltando à nossa aula, né, as anotações da nossa aula, a gente viu conjunções. Lembram? Conjunções. Conjunção aditiva. Só para fazer uma retomada bem rápida. Conjunção aditiva traz uma relação de soma, né, uma relação de adição, que a gente viu. Trouxe as conjunções são mais comuns. Pedi para vocês tentar decorá-los, né? Lembrar dessas questões, tentar analisar o sentido de cada um dentro dos textos, né? Então, ela vai trazer uma soma, uma adição de ideias, né? De orações. Ela vai juntar, unir orações, trazendo ideias de adição, né? Ideias aditivas. Conjunções adversativas que a gente viu, traz uma ideia de oposição, né? Uma quebra da expectativa, né? Você fala bem de alguém e vem o mais para começar a falar mal, né? Ou o inverso também, né? Você pode falar mal primeiro e depois trazer uma ideia positiva. Então, trouxe as conjunções são mais comuns, o porém, o contudo, todavia, o entretanto, no entanto, tudo presente na nossa última aula. Conjunções alternativas, eu mostrei para vocês que elas são menos comuns, certo? Elas trazem uma ideia de alternância, né, entre um elemento ou outro, que é bem tranquilo, não cai muito em prova. E aí, gente, veja que eu trouxe as conclusivas. Essa daqui a gente usa muito também nas nossas redações, né, no parágrafo de conclusão. Como o próprio não fala, ela traz uma relação de conclusão. Nós utilizamos para fechar uma ideia, para fechar um parágrafo, para fechar o nosso texto, certo? Só que veja que eu coloquei isso aqui, ó. Hoje nós vamos ver isso aqui. O pois é uma conjunção conclusiva quando ela vem depois do verbo. Lembra que eu até coloquei isso aqui, é pois posto ao verbo. É conjunção conclusiva quando o pois vem depois do verbo, certo? Vamos aqui na conjunção explicativa. Vejam bem, conjunção explicativa, como o próprio nome fala, traz uma relação de explicação.
Então, vai explicar algo. Lembra que eu disse que primeiro traz uma ordem e depois vem a explicação. Por exemplo, ó, abre a janela. E agora eu vou explicar por que eu vou abrir a janela. Porque está fazendo calor, certo? Veja que aqui eu tenho um pois. Então, eu tenho o pois na explicativa e eu tenho o pois na conclusiva. E aí, eu vou mostrar para vocês, porque isso aqui é muito importante, quando eles costumam cobrar isso em prova, causa um ribuliço na nossa mente. Pode deixar a questão difícil, certo? Ter o pois, ele tanto pode ser conclusivo, como também pode ser explicativo. E eu vou mostrar a diferença para vocês, certo? Então, conclusão traz uma ideia, fechamento do texto e explicação. Nós vamos ter primeiro uma ordem e depois a explicação com o uso do pois, certo? Vou mostrar para vocês, gente, a diferença entre um e outro, certo? Vocês vão precisar de mais disso aqui para saber quando que o pois ele vai ser conclusivo e quando que o pois vai ser explicativo, certo? Porque o pois ele pode exercer essas duas funções na língua portuguesa, essas duas conjunções. Ele vai ser conjunções em todas duas, certo? Só que em um ela vai ser explicativa e outra conclusiva. E o IF pode trazer uma questão com o elemento pois. E eles perguntarem a vocês, o uso do elemento pois é explicativo ou conclusivo? E aí vai causar uma dificuldade, certo? Porque o pois pode ser os dois. Então vamos lá, gente. Olha. Muito tranquilo. Quando o pois ele é conclusivo, olha, lembra sempre das substituições. Quando o pois tem um valor conclusivo, você vai conseguir substituir o pois por portanto, certo? Então não esqueça disso. Se o pois ele for conclusivo, você vai conseguir trocar por portanto. Por que portanto? Porque portanto também indica uma conclusão, certo? Olha, veja bem. Normalmente, eu até coloquei aqui, né? Normalmente ele vem no meio da frase. Normalmente vem no meio da frase. E vai ficar dessa forma. Lembra das substituições? Ele se dedicou muito, conseguiu, pôs a aprovação. O que é que você vai fazer? Troca esse pois por portanto. Ele se dedicou muito, conseguiu, portanto, a aprovação. Então, nesse caso, eu garanto que esse pois aí, ele é conclusivo, porque eu consegui substituir por portanto. Olha esse de baixo. O pois, quando ele tem valor explicativo, você vai substituir por porquê. Aí você pergunta, por quê? O porquê? Porque porquê é uma conjunção que tem valor explicativo, né? O próprio nome já diz. Geralmente ele vem no início da segunda oração, certo? Vai vir no início da segunda oração, explicando a oração anterior, que geralmente vai trazer uma ordem. Olha aqui a primeira oração trazendo ordem. Não saia, pois está muito frio. Vamos tentar trocar esse pois por porquê? Não saia, porque está muito frio. Então, esse porquê você garante que ele é explicativo. Então, só retomando. Quando o que ele é conclusivo, troca por portanto. Quando o que é explicativo, você troca por porquê, certo? Explicativo, porquê. Conclusivo, portanto, certo? Botei até aqui embaixo. Troca por portanto, quando ele for conclusivo. Troca por porquê, quando for explicativo. Tá bom? Olha os outros exemplos. O time jogou melhor, venceu, pôs a partida. Vamos tentar trocar o pôs por portanto. O time jogou melhor, venceu, portanto, a partida. Aqui você garante que esse pôs ele é conclusivo. Vamos tentar trocar por porquê para ver se faz sentido? O time jogou melhor, venceu, porque a partida. Não faz sentido. Então aqui você troca por portanto. O time jogou melhor, venceu, portanto, a partida. Então esse pôs ele é conclusivo, certo? Ele tem valor conclusivo. Mais uma. Não havia mais vagas. Encerramos, pois, as inscrições. Não havia mais vagas. Encerramos, portanto, as inscrições. Só trocar o pois por portanto. E você garante que é conclusivo. E por último aqui, você não estudou. Não passou, pois, na prova. E esse pois, novamente, aqui vai ser conclusivo. Você não estudou, não passou, portanto, na prova. Tente trocar por porquê, não faz sentido. Você não estudou, não passou, porquê na prova. E aí você altera o sentido, né? Você ia fazer uma pergunta. Então, aqui esse pois tem um valor que é conclusivo, né? Não passou, portanto, na prova. Veja que faz até um sentido, ó, e traz uma ideia de conclusão. Ó. Se você não estuda, você, portanto, não passa.
né? Se não havia mais vagas, você, portanto, encerra. Se o time jogou melhor, portanto, ele vence a partida. Se você se dedicou muito, portanto, você consegue a sua aprovação. Então, traz uma ideia de conclusão de uma ideia, né? Vai concluir uma ideia. No explicativo, ele vai, como o próprio nome falar, explicar algo que veio antes e não concluir. Concluir é quando nós temos uma informação e nós conseguimos confirmar a partir dela, né? Se você estuda, você passa, né? Se você não estuda, você não passa. Então, aqui a ideia é de conclusão. Trouxe conclusão, troca o pois por portanto. Trouxe explicação, troca o pois por porquê. Vamos ver o do porquê. Que esse exemplo. Fique quieto, pois o bebê está dormindo. Aqui, ó, traz uma ordem primeiro. Quando é explicativo, traz uma ordem. Fique quieto. Tá dando uma ordem. Fique quieto. Pois o bebê está dormindo. Troca por porquê? Porque o bebê está dormindo. Estude, pois a prova será difícil. Estude porque a prova será difícil. Né? Um exemplo até que eu coloquei parecido, né? Estude porque a prova está chegando, né? Eu coloquei até um exemplo assim, se não me engano. Mais um, eu vou embora, pois estou cansado. Vou embora porque estou cansado. Então, se for conclusivo, troca por portanto. Se for explicativo, troca por porquê, certo? Não esqueçam. Olha, questãozinha para a gente diagnosticar aqui nosso conteúdo. São bem tranquilas, relacionadas a esse conteúdo. Para vocês. Em qual alternativa o pois tem valor explicativo? Em qual dessas alternativas o pois tem valor explicativo? Vou só destacar aqui para vocês. Analisem e me respondam. Fico aguardando a resposta de vocês. Alternativa B. Pronto, gente, perfeito, né? Muito bem. A maioria aqui, todos responderam, né, aqui no chat. Todos marcaram a letra B, sem dúvida, gente. Por quê, né? Vamos ver por que que é a letra B. Veja, estava cansado, desistiu, pois, da caminhada, né? Aqui nós conseguimos trocar por portanto. Desistiu, portanto, da caminhada. Então, ele não queria isso, né? Ele queria em qual alternativa o pois tinha valor explicativo, né? A B é a resposta, como vocês colocaram. Olha, não fale alto. Primeiro eles trazem uma ordem. Agora eu vou explicar. Por quê? Por que que eu não falo alto? Pois o bebê está dormindo. Então, gente, esse pois ele é explicativo. E eu posso trocar por quê. Não fale alto. Porque o bebê está dormindo. Então, tanto o pois quanto o porquê, eles têm valor explicativo, certo? Então, tem valor aqui que traz uma ideia de explicação. Olha, ele estudou bastante. Passou, pois, na prova. Passou, portanto, na prova, né? Nós conseguimos dizer isso. E a última, chegou tarde, perdeu, pois, o início do filme. Perdeu, portanto, o início do filme, certo? Então, acredito que ficou bem claro. Resposta certa, letra B. Parabéns, gente. Mais uma. Vou tentar responder essas duas. Faltam só essas duas. Na B diz o seguinte, em qual alternativa o pois é conclusivo? E na última diz, classifique o pois abaixo. Fica aguardando a resposta de vocês novamente.
Eu acho que a 2 é a C e a 3 a B. Também acho que é. Pronto, gente, vamos analisar essa questão. Questão, a maioria, né, foram a C na questão 2 e B na questão 3. Vamos ver, gente. Na 2, eles pedem qual alternativo, pois ele é conclusivo, né? Só lembrando, novamente, quando for conclusivo, nós vamos conseguir substituir por portanto. Então, conseguiu substituir por portanto, nós vamos ter um pois conclusivo, certo? Então, vamos ver. Temos o pois aqui nessas três alternativas. E outra coisa, né? Quando o pois ele é, além da gente trocar por portanto, facilita muito. Mas quando o pois ele é explicativo, a primeira oração vai trazer uma ideia de ordem, né? Então, fica também fácil da gente conseguir perceber. Olha, vejam bem. A primeira questão diz o seguinte, a primeira alternativa. Fique em casa, pois está chovendo muito. Veja que nós conseguimos trocar por porquê. Fique em casa porque está chovendo muito. Então, aqui nós não temos o valor conclusivo. B. Treine bastante, pois o jogo será difícil. Não tem como você dizer treine bastante, portanto o jogo será difícil. Né? Não faz muito sentido. Mas faz sentido nós dizer treine bastante, porque o jogo será difícil. Então aqui tem uma ideia explicativa. Vejam a C. Não havia mais ingressos. Desistimos, pois, do evento. Então nós conseguimos ter desistimos, portanto, do evento. Ou seja, veja que tem uma relação de conclusão. Como não havia mais ingressos, o que que acontece? Nós desistimos do evento. Então, sem dúvida, esse pois aqui vai trazer uma ideia que é conclusiva, né? Nós conseguimos substituir aqui por portanto, certo? E por fim, sai agora, pois você está atrasado, né? Nós conseguimos substituir por porque aqui tem um valor explicativo. E por fim, temos a 3 que dizia o seguinte, classifique o pois na frase abaixo. Não corra, pois você pode cair. Aqui, sem dúvida, tem um valor que é explicativo, porque nós conseguimos substituir esse pois aqui por porquê. Né? Olha, não corra, pois você pode cair. Não corra porque você pode cair. Então, esse pois, o porquê, ele vai trazer uma ideia explicativa para explicar o motivo de não correr, né? A ordem, o motivo dessa ordem de não correr, tá bom? Gente, ficou tranquilo? A ideia do pois nas questões? Perfeito, né, gente? Deixa eu mostrar uma coisa só para bugar um pouquinho a mente de vocês. Olha, porque isso pode acontecer. Eu não acredito, mas se acontecer, vai pegar muita gente. Olha, conjunções que trazem ideias aditivas. Veja bem, gente. O E, olha aqui, deixa eu até aumentar aqui a tamanho dessa letra. O E traz uma ideia que é. Não travou. Só um segundo. O E, gente, aqui. O E traz uma ideia aditiva, certo? Por exemplo, olha, ele trabalha e estuda. Então, esse I aqui traz uma ideia que é aditiva. Né? Ele falava e eu ficava ouvindo. Então, tá unindo orações, trazendo uma ideia aqui positiva, né? Então, traz uma ideia aqui aditiva, certo? Só, gente, que eu vou dizer o seguinte, o E também vai trazer uma ideia adversativa, vai trazer uma ideia de oposição. A depender da frase,
o E vai trazer uma ideia de oposição. Né? Como assim, né? O E a gente entende como um aditivo. Mas, a depender da frase, ele vai trazer uma ideia de oposição, né? Que é a de adversativa. Vai trazer uma ideia de mais. Nós vamos conseguir substituir por mais, aliás. Vou só mostrar um exemplo aí. Estuda. Só colocar um exemplo aqui para vocês aí. Olha, estuda, estuda e não trabalha. Estuda e não trabalha. Veja bem, eu disse a vocês que quando o E... Nem? Só um segundo. Olha o E. Nós vamos destacar aqui o E. Eu disse a vocês que quando o E for aditivo, ele vai unir ideias positivas. Vou até colocar aqui já para a gente fazer a contraposição. Estuda e trabalha. Então, vamos ter duas frases. Estuda e trabalha, estuda e não trabalha, certo? Temos aqui duas frases. Em uma, o E ele vai ser aditivo, em outra, ele vai ser adversativo. Ele vai trazer uma ideia de oposição. Veja bem, gente. Na primeira frase aqui é estuda e trabalha. Veja que aqui eu estou trazendo, unindo ideias que são positivas. Olha, ele estuda, estudar é positivo, mas ele não só estuda, ele também trabalha. Trabalhar também é positivo. Então, esse aqui, ele vai trazer uma ideia aqui, vou colocar aqui em cima, vai trazer uma ideia aqui que é aditiva, certo? Vai trazer uma ideia aditiva. Ele nasceu para fazer isso, certo? O E nasceu para trazer ideia aditiva, para unir ideias, certo? Só que em alguns casos, o E, como esse aqui de baixo, que eu vou mostrar, vai trazer uma ideia de oposição, certo? Vai trazer uma ideia de adversidade, de oposição, que é a mesma coisa que é feita pelo mais, pelo porém, pelo contudo, pelo no entanto, pelo entretanto. Então, vocês vão ter que lembrar também essas conjunções. Aqui, quando o E for trazer ideia de oposição, nós vamos conseguir substituir ele por porém. Olha aqui, veja. Estuda e não trabalha. Estudar é positivo, certo? Agora, não trabalhar é negativo. Então, esse I aqui, ele não tem mais valor de adição. Esse I aqui tem um valor de oposição. Veja que eu consigo dizer, ó, estuda, mas não trabalha. Estuda, consigo trocar por porém. Porém, não trabalha. Então, esse I aqui traz uma ideia de oposição. Então, ó, na nossa língua, nada é fixo. Tudo depende do contexto, viu? Então, o E, ele nasceu para ser aditivo. Mas, a depender do contexto, ele vai trazer ideia de oposição. Certo? Ele pode trazer até mais outras ideias. Mas a mais comum é trazer a ideia de adição ou de oposição. Nasceu para ser adição. Nasceu para ser aditivo. Mas em alguns contextos vai ser também oposição. Como que eu vou saber? Vou trocar por um mais e vai trazer uma ideia de oposição, né, gente? Vai trazer algo, por exemplo, positivo e depois algo negativo, certo? E nós vamos conseguir trocar por mais ou por porém. Então, essas substituições que a gente faz ajudam muito na hora da prova. Estuda e não trabalha, consigo trocar por mais. Estuda, mas não trabalha. Estuda, porém, não trabalha. Então, estudar é positivo, não trabalhar traz uma ideia que é negativa. Então, por causa disso, nós temos uma ideia de oposição. Diferente da questão de cima, né, da frase de cima, que eu tenho estuda e trabalha. Estudar e trabalhar são positivos, então o ele vai ser aditivo. Estuda e não trabalha, o E traz ideia de oposição, porque está unindo ideias com valor de oposição, né? Em que uma é positiva e outra é negativa. Ficou claro, pessoal? Deu para entender? Luna, resto do pessoal, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Luísa, muito bem. Qualquer coisa, vocês podem falar. Dani também, perfeito. Então, gente, conjunções sindéticas, coordenadas, né? No caso aqui, sindéticas, são as aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Todas a gente já viu desde a semana passada, certo? Muito tranquilo. Aditiva, relação de soma, posição é adversativa,
Alternativa, o próprio nome fala, traz uma ideia de alternância entre uma ou outra. Conclusiva, traz uma ideia de conclusão, né, para fechar o nosso texto. E explicativas, como o próprio nome já fala, traz uma ideia de explicação, certo? Gente, aqui são as conjunções que eu mostrei para vocês, conjunções coordenadas, certo? Tem uma questão dessa na prova, agora, do nosso simulado, entre conjunções coordenadas e conjunções subordinadas, certo? Não sei qual era a questão, não sei se era 17 ou 18, que é uma questão assim, na função do quê? Veja bem, conjunções coordenadas são quando nós temos duas orações ligadas pela conjunção, certo? Só que essas orações, elas são independentes. O que é isso? Uma não depende da outra, certo? Olha, já até mostrei isso para vocês, mas vou retomar de novo, porque isso é importante para a próxima conjunção que a gente vai estudar, né? Para os próximos conteúdos. Ó. Pedro é distraído é uma oração. Aí eu tenho uma vírgula separando a outra oração. Mas é competente. E aqui eu tenho o uso do mais, unindo essas duas orações, trazendo uma ideia, claro, de oposição, como a gente viu. Então, veja bem, o que eu quero mostrar com isso? Esse mais, ele é coordenado. O que é isso? Ele une duas orações, trazendo uma ideia de oposição, só que essas orações são independentes. Elas poderiam ser utilizadas, por exemplo, uma sem a outra, pois elas são independentes. Uma não depende da outra para ter seu sentido completo. Veja que eu consigo dizer, Pedro é distraído. Isso faz sentido. E eu consigo dizer também, ó, Pedro é competente. Né? Não tem o Pedro aqui, porque ele já foi citado aqui, para não repetir, eu só digo ele é competente. Então, veja bem, eu consigo dizer, Pedro é distraído, Pedro é competente. Eu não dependo de uma frase para que a outra tenha o sentido completo, né? Então, elas são frases independentes. Por isso que elas são chamadas de coordenadas. Então, quando as frases trazem esse sentido independente, nós vamos ter duas frases ligadas por uma conjunção no meio, que vai trazer, né, no meio, pode vir no início também, duas frases ligadas por uma conjunção, e essas frases elas vão ser independentes. Por isso que elas são chamadas de coordenadas. Quando, gente, nós tivermos frases em que uma frase vai depender da outra, nós vamos ter frases chamadas de subordinadas. Eu até citei um exemplo na aula passada. Eu vou ter duas frases, só que uma vai estar ligada à outra. Uma não existe sem a outra, porque se ela existir, a outra fica sem sentido, certo? É diferente daqui, que eu tenho duas orações em que elas funcionam independentes. Por isso que são chamadas de coordenadas. Coordenar é só deixar uma ao lado da outra. Só deixar juntas, mas elas funcionam sozinhas. Já a subordinada, elas só funcionam juntas. Uma depende da outra. O próprio nome subordinado indica isso. Subordinar é você depender, certo? Então, elas são orações dependentes. Quais são essas subordinadas, gente? Aí nós temos várias na nossa língua. E aí, gente, todas podem cair na prova, certo? É um conteúdo grande que a gente tem que dominar. Olha, conjunções subordinadas. Aí nós temos três tipos na língua portuguesa. As adverbiais, que são as maiores, né? Nós temos 9 tipos dessas. Né? Coordenadas só existem 5 ao todo. Nós vamos ver adverbiais, existem 9 tipos. Não é muito difícil, mas a gente tem que saber de todas. Existem as substantivas e as adjetivas. Elas são menores, certo? A adjetiva é muito importante, que é a que mexe com a função do que, que eu até mostrei na prova. Né? Que cai em toda a prova. Não é muito difícil, mas a gente vai começar a entender isso. Orações subordinadas adverbiais. Olha, ela traz um valor de advérbio, né, que a gente até já viu um pouco. A frase inteira vai trazer um valor de advérbio, vai trazer uma função sintática de adjunto adverbial, mas isso vocês esqueçam, não importa muito. E pode ser aqui, ó, que é uma oração subordinada, né, até que cai uma questão assim, simulado. E o que é subordinado? Duas orações em que uma depende sintaticamente da outra oração. Então, eu vou ter duas orações, uma ao lado da outra, em que uma depende da outra, certo? Uma depende da outra. Olha, já vamos começar com essas aqui. Nós temos algumas, eu vou até mostrar primeiro para vocês. Tem causais, comparativas, concessivas. Essa daqui caiu ano passado na prova. Elas são talvez uma das mais difíceis. Condicionais, conformativas, cai bastante também, é bem tranquila. Consecutivas,
Final, também muito tranquila essa final, vou mostrar para vocês, é bem fácil. Proporcionais e temporais, certo? Então, cada um pode cair nas provas. Cada questãozinha dessa pode cair em alguma prova. Então, vamos começar pela causal. Não vai dar para a gente ver muito, mas vamos tentar ver pelo menos umas duas hoje. Elas são tranquilas, só que são muitas, e a gente tem que lembrar dessas conjunções. Olha, o porquê aqui é. Tem que tomar cuidado com o porquê também de novo, porque o porquê ele está lá na explicativa e ele está aqui no causal também. Só que aqui ela vai ser mais tranquila. Olha, vamos ver. Causais. Primeira coisa, essa oração aqui, gente, ela vai trazer uma ideia de causa. O que é isso? O que é a ideia de causa? Ela vai apresentar a causa e depois uma consequência. Então, é muito tranquilo. Uma relação de causa e consequência. Olha. Relação aqui de causa e consequência. Porque para toda causa, né, para toda coisa que acontecer, existe um resultado. Para todo motivo, né, para toda coisa que ocorrer, existe uma consequência. Certo? A gente tem até frases populares que diz: você está colhendo as consequências dos seus atos, né? Então, aqui que você planta, você colhe, né? Então, é mais ou menos isso, uma ideia de motivo, de causa e de consequência, né? Que é o resultado. Então, até coloquei aqui, ó. A causa, gente, nada mais é do que o motivo e a consequência é o resultado, certo? Veja bem, veja bem. Ele vai trazer essa ideia de causa. Olha, ficou feliz. Ficou feliz. Uma vez que foi aprovado. Veja que eu tenho aqui duas frases, gente. Duas frases. Primeira frase, ficou feliz. Segunda frase, foi aprovado. Se eu colocar uma frase separada, elas vão alterar o sentido, ou vai ficar sem sentido. Eu chego para você e digo, ficou feliz. Aí só assim, como assim ficou feliz? Se eu chegar e falar para vocês, foi aprovado, aí já pode até fazer sentido, mas veja que uma está dependendo da outra, certo? E veja que essas duas orações estão ligadas por esse uma vez que. Ficou feliz, vou até trocar essa cor aqui, ficou feliz, uma vez que foi aprovado. Essa uma vez que aqui, gente, traz uma ideia aqui de causa, né, como o nome fala. Então, se perguntasse qual... Traz uma ideia de causa. Se perguntasse a vocês qual o sentido dessa conjunção uma vez que, ela vai trazer uma ideia de causa. Como é essa causa? Olha, qual é o motivo, né? Qual é o motivo, não, qual é o motivo dele ter ficado feliz? Aí veja aqui, ó, ele ter sido aprovado. Ele ficou feliz por ter sido aprovado. Então, esse uma vez que aqui vai trazer uma ideia causal. A causa dele ter ficado feliz foi a ideia dele ter sido aprovado, certo? Então, veja que uma frase ela vai depender da outra. Para essas aqui, o que eu acho bom que vocês façam? O que eu indicaria para vocês? Tentar lembrar das conjunções. Olha, esse já que, o visto que, o, o como, tem que ter cuidado que ele pode ser outras coisas também. Mas uma vez que, esses daqui são mais comuns. O porquê também, claro. O porquê, o já que, o visto que, uma vez que, todos esses trazem uma ideia sempre de causa, certo? Eles vão sempre explicar algo. É muito parecida com a explicativa, né? Só que vai trazer uma ideia de causa e de consequência, entre motivo e resultado, certo? Olha, mais uma aqui, ó. Deixa a gente ver aqui. Não veio porque estava doente. Qual foi o motivo dele não vir? Foi ele estar doente, certo? Então, o motivo, veja que é esse primeiro aqui, ó. Motivo. O motivo foi ele não vir. O resultado, né? Consequência dele não vir, porque estava doente, certo? Então, aqui nós temos um resultado. Então, esse porquê aqui, quando ele cai na prova, vocês vão conseguir substituir por já que, por visto que, por uma vez que, e vocês vão perceber que esse porquê aí vai trazer uma ideia de causa. Veja que ele está meio que trazendo a causa e a consequência.
Causa, não vi. Consequência, estava doente, né? Então aí você consegue perceber. Comparativo. Essas daqui são mais tranquilas, gente. Essa daqui, como o próprio nome já fala, vou apagar isso aqui, como o próprio nome já fala, traz uma ideia de comparação. Na nossa língua, a comparação mais comum, certo? A comparação mais comum é o como. A gente lendo a frase, a gente consegue perceber. Mas assim como também pode ser, o do que, de que, podem ser também vir precedidas do tão. Por exemplo, ela é tão inteligente quanto ela, certo? Então, esse tão também, tão e quanto podem aparecer. Mas o mais comum é, viu, como, certo? O como. Olha, vou pegar um exemplo aqui com como. Eu danço como um bailarino profissional. Então, esse como aqui traz uma ideia de comparação. E eu posso trocar por assim como. Eu danço assim como um bailarino profissional. Então, veja como a comparativa é mais tranquila. Né? A causal ela é um pouquinho mais complicada. Causal nem cai tanto em prova, né? A mais comum em prova é essa daqui, a concessiva. Principalmente na prova do IF, foi a que caiu ano passado. Que ela é um pouco mais densa, né? Vou deixar até para explicar na próxima semana. Pegar essa comparativa, que ela é mais tranquila. É um lugar menos interessante do que a cidade de Felipe Guerra. Veja que aqui ele está comparando duas coisas. Quando você compara, você faz a comparação de dois elementos. Aqui está dizendo que é um lugar menos interessante. Ele disse que é um lugar, eu não sei qual é o lugar, mas está comparando um lugar do que a cidade de Felipe Guerra. Então, está comparando um lugar com Felipe Guerra. Então, esse do que aí, ele vai trazer uma ideia comparativa. É um lugar menos interessante do que a cidade de Felipe Guerra. Sempre que for comparação, eu vou estar comparando dois elementos. Olha, eu danço como um bailarino profissional. Então, aqui está comparando eu com um bailarino profissional, certo? Pessoa que falou essa frase. Então, eu danço como um bailarino profissional. Então, você consegue trocar também por assim como. Eu danço assim como um bailarino profissional, certo? Então, aqui na comparativa, ela é mais tranquila. Vamos ver mais algum aqui. Vamos para essa conformativa. Depois a gente vê essas outras, certo? A gente vai retomando. Na próxima semana eu vou mostrar também de novo, novamente, para ficar bem claro. Olha, conformativa. Essa conformativa, gente, ela é bem tranquila. É a conjunção que a gente utiliza para fazer citação, certo? Quando a gente, não sei se já viram isso em redação já com Joyce, mas quando a gente vai fazer uma citação, a gente diz, segundo Paulo Freire, segundo o IBGE, segundo o G1, ou de acordo com o G1, conforme o G1, nós utilizamos essas conjunções para poder citar. Então, a conformativa, ela traz uma relação de, como o próprio nome fala, de conformidade. O que é isso? É trazer de acordo com quem foi o texto, né? Mais ou menos aqui, citar de onde foi o texto, de onde vem, né, o texto, de quem é esse texto. Então, veja que as conjunções mais comuns, isso aqui cai muito na prova, gente, e é bem tranquilo, é o conforme, o como, o segundo, o consoante, o de acordo com, e o para, são as mais comuns. Bem tranquila. Veja, segundo o gabarito oficial, acertei todas as questões da prova. Então, o segundo aí traz uma ideia de conformidade. Você pode até trocar por conforme. Conforme o gabarito oficial, acertei todas as questões da prova. Pode trocar por consoante. Consoante o gabarito oficial, acertei todas as questões da prova. Troca por de acordo com. De acordo, de acordo com o gabarito oficial, acertei todas as questões da prova. Então, esse segundo, conforme, consoante, de acordo com, eles vão trazer uma ideia de conformidade. Né? E como vocês viram aqui, ó, é muito comum em citação, em dados, em pesquisas, porque nós utilizamos isso também na redação, quando nós vamos fazer uma citação. Olha essa daqui. Isso aqui é mais comum na nossa fala do dia a dia. O como. Fez tudo como lhe ensinamos. Veja que você consegue trocar por conforme. Fez tudo conforme lhe ensinamos. Então, esse conforme aqui traz uma ideia de conformativa. É indicar de onde esse texto vem, de quem esse texto é. Conforme alguém, conforme uma pesquisa. Certo? Então, conformidade é o nome dessa conjunção. Elas vão trazer uma ideia de conformidade. Então, isso aqui pode vir na prova da seguinte forma. Eles destacam, por exemplo, pega essa primeira frase aqui. Ó.
Eles destacam essa frase aqui e perguntam: o elemento linguístico segundo traz uma ideia de... Aí vocês vão completar, né? Traz uma ideia de conformidade. Ou eles podem trocar o segundo por outra que mantém o mesmo sentido. Então, o segundo pode ser trocado por conforme, pode ser trocado pelo como, a depender da frase, né? Geralmente, é mais em frase do dia a dia. Olha, pode ser trocado por consoante, pode ser trocado também por de acordo com, certo? Então, gente, alguma dúvida? Tranquilo? Pronto. Então, gente, na próxima semana a gente continua, certo? Esse conteúdo é um conteúdo muito bom, muito importante, e assim a gente vai dando continuidade aos nossos conteúdos. Revisem a aula, certo? Não é conteúdos que a gente aprende assim só em uma horinha, então a gente precisa revisar, pesquisem sobre também, aproveitem as questões que eu deixo, o material que eu deixo também na plataforma, para auxiliar, né, nos estudos de vocês. Então, já que não tem nenhuma dúvida, tudo tranquilo, vou me despedir de vocês e fiquem com Deus até a próxima semana, tá bom, gente? Tchau.